Conversamos com a doutora Filipa Osório sobre o acompanhamento a longo prazo da endometriose. Porquê falar de tratamento a longo prazo na endometriose? Bem, a endometriose, eu acho que atualmente podemos considerar que é uma doença crónica. E sendo uma doença crónica, é uma doença que vai acompanhar a mulher em todas as fases da sua vida. Tem uma incidência mais preponderante na altura da idade fértil, ou seja, desde a menarca até a menopausa, que é a altura em que ela está mais exposta aos estrogénios. E os estrogénios, nós sabemos que são a hormona que potencia e que faz evoluir a doença, mas pode afetar a mulher em qualquer destas fases. Quais os principais objetivos deste acompanhamento? Bem, o nosso principal objetivo, primeiro temos que avaliar um pouco a mulher que temos à nossa frente. Portanto, ele vai depender um pouco, da altura, da vida da mulher, dos objetivos da mulher, dos sintomas da mulher e também da gravidade da doença. Como é óbvio, o nosso grande objetivo é controlar os sintomas, é tentarmos evitar a progressão da doença com as repercussões que pode ter na qualidade de vida da mulher, e nomeadamente na qualidade de vida e não só, mas também na fertilidade da mulher. E depois, percebendo quais são os objetivos, nós conseguimos delinear um plano de tratamento, um plano de ação para tentarmos controlar e dar-lhe qualidade de vida, permitindo ter uma boa qualidade de vida em termos emocionais, em termos psíquicos, em termos de qualidade de vida familiar, profissional, permitindo-lhe ter uma vida normal. E em que consiste este tratamento multidisciplinar? Permite a cura? Infelizmente, para a endometriose não podemos falar de cura, portanto não existe uma cura que a 100% da endometriose. Agora, nós podemos oferecer uma série de valências em que lhe permitem ganhar qualidade de vida e tentarmos controlar o mais possível a progressão e as repercussões da doença. Ou seja, por um lado, nós podemos atuar nos hábitos de vida da mulher, e aí podemos atuar em 4 valências, sejam ela alimentação, e quando falamos da alimentação sabemos que ao preconizar uma dieta mais anti-inflamatória vamos diminuir a inflamação no organismo da mulher, e isso vai fazer com que ela tenha uma dor mais controlada, menos acentuada, menos distensão abdominal e portanto logo aí sente-se melhor. Depois temos que atuar ao nível do stress, reduzindo os períodos de stress. Falamos também de um sono, uma rotina de sono, permitindo-a ter mais descanso e menos cansaço, e falamos de exercício físico. Tudo isto vai ajudar, por um lado, a diminuir a inflamação e, por outro lado, a controlar os sintomas. Depois, o fazer uma vigilância mais apertada, o atuarmos com uma terapêutica médica, seja ela no controle de sintomas, portanto, mais na fase de crises, recorrendo aos analgésicos. Por outro lado, também numa fase mais continuada e preconizando um tratamento hormonal, vai nos permitir tê-la mais, portanto, ao longo de mais tempo com um controle de sintomas mais acentuado. Para além dos hábitos de vida, podemos atuar em que aspecto? Bem, os outros aspectos acabam por ser a nossa intervenção mais dirigida, ou seja, portanto, temos que acompanhar esta mulher, que a vigiar e temos que estabelecer um tratamento. E esse tratamento, a primeira linha é sempre um tratamento médico, que é menos invasivo. Isso quer dizer que vamos delinear em períodos de crise, como é óbvio, temos que recorrer a analgésicos, mas idealmente devemos optar por um tratamento hormonal. Porquê? Porque é o tratamento hormonal que vai fazer com que haja uma atrofia das células endometriais, sejam elas dentro ou fora do útero, e aqui nós temos que controlar as que estão fora do útero. Portanto, já sabemos que a endometriose se caracteriza por endométrio fora da cavidade uterina,
e ao atrofiarmos estas células, elas não crescem, não evoluem e não levam à progressão da doença. Portanto, o tratamento hormonal é aquilo que nos vai permitir o controle a longo prazo da repercussão e da evolução da doença. Depois, como é óbvio, existem casos selecionados em que este tratamento médico não é suficiente, ou que, infelizmente, existem algumas mulheres que têm contraindicações para o tratamento médico, ou mesmo que não toleram este tratamento médico, e então que temos que acentuar a nossa ação, seja nos hábitos de vida, seja no último plano, no recurso à cirurgia. Portanto, quando exista uma invasão de órgão, um mau controle médico da doença, algumas características suspeitas da doença, nós temos que intervir cirurgicamente de maneira a diminuir ao máximo a repercussão da doença, preservando sempre a função e dando qualidade de vida à mulher. E terapêuticas complementares? Sim, no tratamento multidisciplinar da mulher, como é óbvio, temos que abarcar todas as valências e, portanto, falamos sempre de hábitos de vida, da terapêutica hormonal, da terapêutica cirúrgica em casos selecionados, mas existem também a possibilidade de recorrer a terapêuticas complementares que podem ajudar muito estas mulheres. E elas são desde a acupuntura, desde a fisioterapia pélvica, desde um acompanhamento psicológico da mulher, todas estas valências e seja em fases da vida da mulher, seja em simultâneo, são elas que nos permitem ter um tratamento holístico da mulher, melhorando a sua parte física e psíquica para o seu dia a dia e para a sua vida. Muitas mulheres não querem fazer terapêutica hormonal porque têm medo que isso tenha repercussão na sua fertilidade. Sim, infelizmente é um tema com que nos debatemos diariamente na nossa consulta, ou seja, quem nos procura e procura a resolução dos seus sintomas, muitas vezes está remitente em optar por um tratamento médico, seja porque são hormonas, seja porque têm medo que tenha repercussão na fertilidade. A verdade é que, em termos de fertilidade, eu diria que não tem influência, antes pelo contrário, porque é o uso da terapêutica hormonal que nos vai permitir atrofiar estes focos que são ectópicos e controlar não só os sintomas, mas também a progressão da doença. E é muito importante que as doentes tenham essa noção. É a principal arma terapêutica que nós temos atualmente e ao controlarmos a progressão, vamos controlar no futuro também a evolução para casos mais graves, para a necessidade de intervenção cirúrgica, e isso quer dizer que estamos a atuar também na prevenção da fertilidade no futuro. Antes, a ideia com que elas nos chegam, nós temos que as debater, refutar e fazê-las perceber que não, a terapêutica hormonal vai nos permitir salvar alguns casos de fertilidade. É necessário darmos uma noção às nossas doentes de que a endometriose, pela inflamação que provoca, vai afetar também a reserva ovárica. Isto quer dizer que uma mulher ou duas mulheres com a mesma idade, uma que tem endometriose e uma que não tem, aquela que tem endometriose vai ter uma reserva ovárica já de por si só mais baixa. Isto é importante que elas tenham esta noção. Depois, atualmente nós temos tendência a protelar a gravidez para fases mais avançadas da vida e logo aí estamos também a reduzir a reserva ovárica porque só vamos pensar em filhos mais tarde. Isso quer dizer que quando uma mulher nos preocupa temos que alertar para estes pequenos fatores que ela vai descurando. E atualmente nós temos o recurso à preservação da fertilidade e, portanto, nestas mulheres é uma coisa que temos que falar e alertar numa fase mais cedo da vida porque têm endometriose. E aí logo por si só asseguramos um plano B se quando elas quiserem completar avançar para uma gravidez, se tiverem dificuldades já temos um plano B assegurado.
A doente tem de fazer medicação para sempre? Isso é uma das dúvidas que os doentes têm e que nos perguntam, ou seja, ah, tenho que tomar a pílula para sempre? Tenho que fazer esta terapêutica hormonal para sempre? Hum, Isto tem que ser sempre discutido com a pessoa, com a mulher que temos à nossa frente. Temos que perceber sempre os objetivos dela, em que fase é que está, como é que está o controle da sua doença. É óbvio que eu dizer sim, tem que fazer uma terapêutica para sempre a uma mulher que não está contente com o seu tratamento não vai resultar. Portanto, temos que optar pela melhor solução para a mulher que temos à nossa frente. Agora, aquilo que nós sabemos dos estudos que temos é que um tratamento hormonal a longo prazo vai nos permitir ter um melhor controle dos sintomas, por um lado, e por outro lado, um melhor controle da progressão da doença, ou seja, vamos ter menos recorrências, menos recidivas pós-tratamento, pós-cirurgia, e é aquilo que nos vai dar melhor qualidade de vida para as mulheres. Podemos dizer que a menopausa cura a endometriose? Ora bem, nós sabemos que a endometriose, é mais, sintomática numa altura da idade fértil da mulher e que responde também, ao nível de estrogénios que temos no nosso organismo. E nós sabemos que com a entrada na menopausa, esses estrogénios deixam de ser produzidos pelos ovários. Isto quer dizer que, à partida, ao entrar na menopausa, estas mulheres têm uma acentuação dos seus sintomas, uma melhoria dos seus sintomas. Mas não podemos dizer que a menopausa é a cura da endometriose, porque apesar de tudo existem alguns casos mais raros em que estas mulheres continuam a ter uma evolução da doença e isso quer dizer que acentua a necessidade da nossa vigilância e o perceber até que ponto é que ela é sintomática ou não e oferecer terapêuticas alternativas nesta fase. Uma doente com endometriose tem que procurar um aconselhamento de um médico especialista, claro. Idealmente, estas mulheres devem ser acompanhadas em centros especializados, em centros multidisciplinares. Porquê? Porque são centros que estão criados e que já têm uma conexão com todas estas valências de maneira a melhorar o tratamento daquela doente que nos procura. Portanto, nós sabemos que o tratamento da endometriose não é só uma cirurgia, não é só uma pílula, portanto, é um tratamento integrado e ele deve incluir múltiplas valências. Portanto, seja o acompanhamento no sentido de melhorar os hábitos de vida desta mulher, seja um acompanhamento nutricional para dirigir para uma dieta mais anti-inflamatória ou mais específica nesta doente, porque ela consegue tolerar determinados alimentos, mas não consegue outros, portanto tem que ter um acompanhamento específico a este nível. Seja um acompanhamento psicológico, porque viver com dor no dia a dia não é fácil, ter repercussões no seu trabalho, porque há dias em que a mulher não consegue ir trabalhar, seja em termos familiares, porque há dias em que ela está mais em baixo, com mais dores, com uma crise. Portanto, tudo isto precisa de um entendimento no seu ambiente familiar, mas precisa de um acompanhamento psicológico, porque é isso que a vai fazer entender os sintomas e que a vai fazer ganhar armas para lidar com a doença no seu dia a dia. Depois, um ginecologista especializado que a consegue acompanhar e orientar nestas várias valências, que lhe consegue hum, direcionar para um tratamento médico, mas também um acompanhamento fora de uma terapêutica hormonal quando ela pretende engravidar, que lhe consegue decidir em simultâneo se precisa de optar por uma intervenção cirúrgica ou não, ou se o procurar um acompanhamento de fertilidade nessa altura é o que está indicado para ela. Portanto, é o ginecologista que a vai acompanhando em todas as suas fases e que a vai orientando nestas várias valências. E depois
Temos o recurso à fisioterapia pélvica, à acupuntura, a outras terapêuticas alternativas que lhe permitem ter, a qualidade de vida que ela precisa. Ou seja, é uma doença que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Sem sombra de dúvida, e isso consegue-se em centros especializados que sabem exatamente o que ela precisa no determinado momento em que ela está na fase que nos procura. O que é que destacaria, o que é que considera que é mais importante neste acompanhamento a longo prazo? Eu acho que no acompanhamento a longo prazo, ou para nos permitir termos um acompanhamento a longo prazo, nós temos que falar em literacia em saúde, ou seja, não só alertar a população para a existência desta doença, para ela procurar mais cedo os profissionais de saúde, como também alertar os profissionais de saúde para a importância de diagnosticar precocemente e orientar precocemente estas doentes. Se nós conseguimos acompanhá-las desde uma fase inicial, nós já sabemos que conseguimos controlar os sintomas, controlar a doença e alertar para a fertilidade ou para os objetivos que sejam necessários orientar precocemente. Isso quer dizer que vamos ter uma doença menos grave, vamos ter menos repercussões na fertilidade, vamos ter menos sintomas porque eles são controlados precocemente. Muito obrigada.